Tem muita gente que não está conseguindo derreter o chocolate branco da maneira correta. Ele fica pastoso, não fica fluido e às vezes acabam até perdendo o chocolate. Então, nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como você pode derreter o chocolate de uma maneira simples, sem correr riscos de perder seu chocolate. Seja muito bem-vindo ao meu canal Chocolates Incríveis. Eu sou a Chef Mi e aqui você aprende a fazer e vender os melhores e mais deliciosos chocolates. Porque as pessoas comem chocolate o ano inteiro, então não tem por que você se limitar a vender chocolate só na Páscoa. E aqui você vai aprender a vender chocolates todos os dias. Hoje vamos falar do chocolate branco, que tanto tem assustado as pessoas, pois algumas empresas mudaram as fórmulas e os chocolates já não estão derretendo mais como derretia antes. Às vezes ficam pastosos e isso complica muito a vida de quem não tem experiência. Então, nesse vídeo, você vai aprender tudo o que precisa saber para nunca mais errar o derretimento e a temperagem do seu chocolate branco ou do chocolate fracionado, se você preferir usar. Vamos utilizar o chocolate branco em diversos vídeos aqui do canal, então guarda bem esse vídeo, porque para os outros vídeos não ficarem muito longos e cansativos, eu provavelmente já vou começar com o chocolate derretido e temperado. Então, se você tiver alguma dúvida em outros vídeos, volta nesse aqui, que tudo que você precisar saber sobre o derretimento do chocolate branco, você vai encontrar aqui. E não pula nenhum pedacinho, pois está tudo muito bem explicado para que você saiba a melhor maneira de derreter o chocolate branco. Se ficar alguma dúvida que eu não tenha falado no vídeo, pode perguntar aqui nos comentários. Essa maneira de derretimento funciona tanto para o chocolate nobre quanto para o chocolate fracionado. Então, sempre que for trabalhar com chocolate branco e tiver alguma dúvida, volta nesse vídeo para ver direitinho a forma de derreter o chocolate, pois o chocolate branco é mais sensível que os outros tipos de chocolate e precisa ser derretido da maneira correta para não ficar pastoso. Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate que eu vou levar ao micro-ondas por 30 segundos na potência média do meu micro-ondas. É muito importante que o micro-ondas esteja na potência média, pois o que faz o chocolate ficar pastoso é o excesso de calor. O chocolate branco não pode, em hipótese nenhuma, superaquecer. Depois dos primeiros 30 segundos, o chocolate sai assim do micro-ondas, quase nada derretido, mas é muito importante que você mexa o chocolate para que o calor fique igual em todas as partes. Algumas partes do chocolate estão mais quentes e as outras nem tanto, então misturando você distribui o calor de maneira igual em todo o chocolate. Então, mesmo que pareça que nada aconteceu, mistura bem o chocolate antes de colocar novamente no micro-ondas por mais 30 segundos na potência média. Depois desses 30 segundos, o chocolate já começou a derreter. Observa que ele começa a se misturar de uma maneira mais fluida. Então, nesse momento, também é muito importante você misturar bem. O que derrete o chocolate não é o micro-ondas, e sim o movimento que nós fazemos com a espátula. Então, o chocolate nunca vai sair totalmente derretido do micro-ondas. Ele sempre vai sair assim, em pedaços, e você vai precisar misturar bem. Esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, pois acham que não precisam misturar o chocolate enquanto ele não está bem derretido, e nisso acabam colocando mais tempo desnecessário no micro-ondas e superaquecendo o chocolate. Isso acontece também com o chocolate ao leite, o meio amargo e o blend, porém esses outros chocolates são mais resistentes ao calor que o chocolate branco, e isso pode passar despercebido. Então, mistura bem o chocolate e quando você perceber que ele realmente não está mais modificando a textura, aí é o momento de voltar ao micro-ondas. Porém, não é mais 30 segundos, agora vão ser 20 segundos apenas, é o suficiente para terminar de aquecer e derreter o chocolate. O nosso chocolate nunca pode ficar quente, ele tem que chegar à temperatura morninha, que é de no máximo 40, 41 graus. Eu não aconselho a aquecer o chocolate, principalmente o branco, a mais de 41 graus.
E agora é o pulo do gato que ninguém te conta. Você vê que ainda tem pedaços no chocolate. Olha, quando eu levanto assim, que caem pedaços de chocolate não derretidos. O que que você faria? Colocava mais tempo no micro-ondas, certo? Não, errado. Esses pedacinhos que não derreteram vão derreter com o movimento da mistura do chocolate. Se você colocar novamente esse chocolate assim no micro-ondas, ele vai superaquecer e quando você tirar, ele vai estar pastoso e não fluido. O meu chocolate branco sempre fica bem fluido porque eu derreto com cuidado e a atenção necessária que o chocolate branco precisa e merece. Então, quando chegar nesse ponto do derretimento, basta apenas misturar o chocolate e ele vai estar pronto. Eu não fiz corte nos vídeos e desacelerei a velocidade para você ver bem como todo o chocolate derrete apenas na movimentação. E é só isso que você precisa fazer para finalizar o derretimento do seu chocolate branco. Misturar bem para que ele derreta assim, bem fluido. Claro que depende muito de uma marca para outra, porém, se você fizer o chocolate derretido dessa maneira, dificilmente ele vai ficar pastoso. Mas se por acaso o seu chocolate não estiver bem fluido, e eu tô falando bem fluido, eu não tô falando chocolate pastoso, porque quando ele superaquece não tem como reverter. Mas se ele não tá assim bem fluido e você quer fazer uma cobertura, banhar alguma coisa, enfim, algo que precise de um chocolate bem fluido, você pode acrescentar duas coisas no chocolate. Pode acrescentar óleo de coco, se ele for chocolate fracionado, e manteiga de cacau, se ele for o chocolate nobre. Mas por que essa diferenciação, Mi? Muito simples, a base do chocolate é sempre uma gordura, e a do chocolate nobre é a manteiga de cacau, tanto no chocolate branco quanto nos outros chocolates. E a do chocolate fracionado é óleo de palmeira, que se equivale ao nosso óleo de coco. Então, para deixar ainda mais fluido, você pode acrescentar o óleo de coco no chocolate fracionado e a manteiga de cacau no chocolate nobre. Não confunde e não mistura as gorduras, porque a base do chocolate é a gordura. E se a base dele for, por exemplo, no chocolate nobre, a manteiga de cacau, e você acrescentar o óleo de coco, pode acontecer um conflito entre as duas gorduras que não vai dar a fluidez necessária ao seu chocolate. A mesma coisa ao contrário. No chocolate fracionado, se você colocar manteiga de cacau, é uma substância que não está presente ali e pode haver um conflito das substâncias que não vai deixar o seu chocolate bem fluido. Então, acrescente sempre a gordura certa ao tipo de chocolate. E prontinho, com essas dicas você vai sempre ter um chocolate bem fluido e perfeito para utilizar para o que você quiser, para fazer ovos de Páscoa, bombons, para banhar trufas, enfim, para o que você precisar, o chocolate vai estar no ponto perfeito. E lembre-se que se for o chocolate fracionado, não precisa da temperagem. Depois de derretido, ele está pronto para utilizar, moldar, banhar, o que você quiser. E se for o chocolate nobre, precisa fazer a temperagem, que nada mais é do que baixar a temperatura do chocolate a 28, 27, 29 graus, dependendo do tipo de chocolate. Então, lembre-se sempre de fazer as coisas de acordo com o seu chocolate. E sobre a temperagem, eu fiz um outro dia um vídeo bem completo aqui no canal, ensinando uma técnica fácil de temperagem sem a necessidade da utilização do termômetro, porque muitas pessoas não têm o termômetro em casa. No final desse vídeo, eu vou deixar o link para esse vídeo onde eu falei sobre a temperagem. Eu fiz ele com o chocolate ao leite, mas a técnica de derretimento e temperagem é exatamente a mesma para o chocolate ao leite e para o chocolate branco. Então, você pode usar as mesmas técnicas para fazer o seu chocolate branco. Mas se tiver alguma dúvida, também pode perguntar aqui embaixo nos comentários. E se você quiser que eu faça um vídeo só sobre chocolate branco, fazendo a temperagem no chocolate branco, deixa também aqui o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz de atender o seu pedido. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. Marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa o like para eu saber que você está gostando, pois foi atendendo a pedidos que eu criei esse canal só para falar sobre chocolate. Então, deixa o like para eu saber que você gostou do canal novo. Beijos da Mi!